A paz do Senhor esteja com vocês. Louvado seja o nome do nosso Deus. Começa aqui mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção, é o canal para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor, trazer a palavra, a verdade, trazer tudo aquilo que o nosso Deus tem para nos falar. E eu convido os irmãos a fechar nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus, entregando esse programa para Ele. Soberano Deus, poderoso Pai, nós agradecemos o Senhor pela sua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor está aqui no nosso meio. Que o seu Espírito, Pai, esteja livre nesse momento para me usar, para que a sua palavra possa chegar em todo cantinho, aquele lugar que o Senhor quer que ela seja. Que ela seja, Pai, de refrigério, de paz, de amor para as pessoas que precisam. E que, Pai, que o Senhor venha nos abençoar e que o Senhor venha estar, que nós podemos estar debaixo da sua misericórdia, Pai. Que a mão do Senhor esteja estendida para nós, para que nós possamos, Pai, ter forças para lutar contra o mundo, contra a vida, contra as dificuldades, porque nós sabemos que ir para o deserto com o Senhor, Pai, é outra conversa, é outro papo, e nós queremos depositar no Senhor a nossa confiança. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, o Sacode o Pó de hoje é Zé Carioca. A conta chega. Então, o que é o Sacode o Pó de hoje? Zé Carioca, esse personagem, né, de Walt Disney, que foi criado, né, para representar a malandragem, a esperteza, né? Já de cara aqui eu peço perdão aos cariocas, que eu não tô aqui para falar mal de carioca, apenas que foi um personagem, porque o carioca ele tem assim aquele lado dele, né? Eles chamam os cariocas, os baianos, que tem aquele lado de espertalhão e tudo mais. Então, nada contra vocês, amo os cariocas, amo todos os meus irmãos cariocas, é apenas aqui é palavra de Deus. Então, como esse personagem foi criado para representar isso, e quem lê as histórias dele, né, quem já leu as histórias de Zé Carioca, sabe muito bem o que a gente está querendo dizer aqui, né? E então, por quê, né? Como o malandro, ele acha que sempre vai ganhar, sempre vai levar vantagem em todo, mas Deus mostrou para nós aqui que se agirmos como Zé Carioca, a conta vai chegar. Uma hora a conta chega. E esse Zé Carioca aqui, na pregação de hoje, ele representa o quê? Ele representa a malandragem, né? Representa aquele dar jeitinho em tudo, né? Trapacear, né? Agir com desonestidade, dar uma de espertalhão, olhar só para o próprio umbigo, né? Agir com deslealdade, né? Usar de idolatrias, né? Ser um parasita, né? Desrespeitar o ser humano e principalmente não ter nenhum escrúpulo. E a pessoa, né? O ser humano age como o Zé Carioca, porque ele está atrás de quê? O Zé Carioca está atrás de fama, atrás de dinheiro, atrás de poder, né? Atrás de coisas desse mundo, atrás de status, né? E da soberba da vida. Então, essa aí é uma das características, né? De um ser, né? Como um Zé Carioca. Na Bíblia, né? Essa história de querer levar vantagem de tudo, na Bíblia, Deus traz para nós uma história que tem tudo a ver
com o que nós falamos aqui agora. Então abra comigo, irmão, a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 21, a partir do verso 21, diz assim: Nabote, um indivíduo de Jerobel, tinha uma vinha nos subúrbios da cidade, perto do palácio do rei Agabe, rei de Samaria. Um dia o rei propôs-lhe comprar-lhe aquele pedaço de terra. Quero fazer um jardim, explicou-lhe, porque está junto ao palácio. Ofereceu-lhe para ele pagar em dinheiro ou dar-lhe em troca outra vinha melhor. Então veja bem, Nabote tinha aquela terrinha dele ali, né, que a gente tem ali, que hoje, né, muito visado isso. Você tem sua terrinha ali e muita gente. Então, como a terra dele era perto do rei, e o rei tinha interesse em fazer ali, em construir ali um jardim, então ele propôs comprar. Só que essa terra para Nabote, ela tinha, né, um valor sentimental, era coisa de herdeiro dos pais deles. Então, lá no capítulo 3, diz assim: Nabote respondeu: nunca poderia vender essa terra, porque se trata de uma herança dos meus antepassados, já há muitas gerações. O Senhor não permite. Agabe foi para casa abatido, indignado, não queria comer, nem meteu-se na cama com a cara virada para a parede. Então o rei, ele ficou muito triste, né, do cara falar para ele que ele não ia vender a terra para ele, né? Então ele ficou triste porque ele estava sonhando com o jardim dele ali, mas ele estava preservando, né, aquilo que foi do pai dele, que foi do avô, que foi do bisavô, que muitas vezes nós, né, herdamos as coisas nos quais os méritos estão nos nossos antepassados. Às vezes nem é mérito da gente, mas às vezes o seu bisavô, o seu triavô, o seu tataravô trabalhou tanto para conseguir aquela coisa ali, que as pessoas, né, dão aquele determinado valor, até chegar aquela geração que não está nem aí para nada. Isso acontece demais. Mas aquilo que os nossos pais lutaram, que os nossos avós nos deram, né, isso não tem valor financeiro, isso é um valor sentimental. E muitas vezes as pessoas desfazem das coisas exatamente por querer ser Zé Carioca, por querer levar vantagem, por querer fama, por querer dinheiro. Aí vende aquilo ali, e aí quando passa o tempo, vem o arrependimento, né? Vem a tristeza de ter feito aquilo ali, de ter desfeito uma coisa que seu avô trabalhou muito para construir, mas você, né, não deu valor para isso. Então muitas vezes as pessoas não conseguem colocar, então, principalmente quando há muito herdeiro, né, tem muita família envolvida, e o povo não está nem aí. O cara não olha se um precisa, se o outro não precisa, não. Ele está atrás daquela fome. Então, essas coisas aí é que faz, né, o ser humano perder muita coisa. Por quê? Porque não busca Deus para nada, só pensa na fama, né, nas conquistas, e por aí vai. No verso 5, diz assim a palavra do Senhor: que desgosto tão grande é esse? Perguntou-lhe a mulher Jezabel. Por que é que nem sequer queres comer? Pedi a Nabote que me vendesse a vinha, ou que eu desse em troca outro recurso, disse-lhe Agabe. Afinal, aí a mulher respondeu: afinal, és ou não rei de Israel? Tratas de levantar e andar normalmente, porque me ocuparei desse assunto, e de conseguir essa vinha de Nabote. Então muita gente, né, muitas pessoas agem como essa mulher, agem como Jezabel,
De que forma? Querendo pela ganância, por tudo aquilo ali. Então ela não mede, não tem escrúpulo, foi o que nós falamos ali, não tem escrúpulo, age de qualquer forma. No verso 8, diz assim: Jezabel escreveu uma série, olha o plano, hein? Jezabel escreveu uma série de cartas em nome de Agape, com selo real, e endereçou aos líderes da cidade de Jereel, onde vivia Nabote. Neles dava a seguinte ordem: faça uma proclamação por toda a cidade, para que a população Jejué convoque Nabote e arranje 2 marginais que acusem de ter amaldiçoado o Deus e ao rei. Depois leve-no e apredejam até morrer. Então veja bem, ela, para conseguir a terra de Nabote, ela fez aquele plano maquiavélico e matou Nabote. Matou, né? Porque é muito claro. E apedrejaram até morrer. Verso 11. Os chefes locais obedeceram aquelas instruções, convocaram uma reunião, acarearam Nabote com 2 marginais, os quais acusaram de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Nabote foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até morrer. Depois os líderes da cidade participaram a Jezabel que Nabote já estava morto. Quando a rainha tomou conhecimento disso, falou a Agape: lembra-te da vinha que Nabote não queria ceder? Pois bem, já podes tê-la. O homem morreu, então Agape desceu para ir tomar posse da terra. Então ela maquiavou aquele plano todo ali, conseguiu o que ela queria e entregou para Nabote. Então vamos seguir aqui no verso 17. No entanto, o Senhor, então veja bem o que nós falamos, né? Agir como Zé Carioca, a conta chega. Então veja bem o que porque muitas vezes a gente faz as coisas e acha que Deus não está olhando, e acha que Deus não vai agir com justiça, e acha que as leis, aquilo que ele falou e que ele prometeu, não vai acontecer, né? Então lá no verso 17 diz assim: no entanto, o Senhor disse a Elias, o tebista: vai até Samaria falar com Agape. Ele há de estar na vinha de Nabote, tomando posse dela. Dá-lhe essa mensagem da minha parte: não terá sido bastante que tenha morto Nabote? Irás ainda roubá-lo? Visto que fizeste tamanha maldade, o teu sangue virá a ser lambido por cães, fora da cidade, tal como lamberam o sangue de Nabote. Verso 20. Acabe sempre por me encontrar meu inimigo, exclamou Acabe para Elias. Sim, é verdade, respondeu Elias. Vim para lhe dar a conhecer a maldição que Deus colocou sobre ti, porque tu vendeste para fazer o mal aos olhos do Senhor. Ele trará um grande mal sobre ti, e não deixará que um só de teus descendentes masculinos sobreviva. Deus destruirá a sua família, como fez com de Jeroboão, filho de Nabete, o rei Baixa, filho de Elias, porque acendeste a sua ira muitíssimo e levantaste todo Israel a pecar. O Senhor também me disse que os cães depedarão o corpo da tua mulher Jezabel junto à muralha de Jereel. Os membros da tua família que morreram na cidade serão comidos pelos cães, e os que morreram no campo serão devorados pelas aves do céu. Então veja bem, então Deus falou para ele ali tudo o que ia acontecer, usou o profeta Elias e falou com ele como é que seria, como é que ele ia pagar aquela conta pela vinha de Nabote, né? E o tempo, né? O tempo é de Deus, né? É só a gente esperar, né? Que todas aquelas pessoas que de alguma forma te magoaram, te fizeram alguma coisa, é só você esperar, porque o tempo é de Deus, e confia nele, e que na hora certa Deus vai operar. No verso 25 diz assim: não houve ninguém que tivesse
vendido como agape, para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, instigando sua mulher Jezabel. A sua culpa era especialmente agravada porque prestar culto aos ídolos, tal como os amorreus, o povo do Senhor, que tinha lançado fora da terra do lugar de seu povo de Israel. Quando Agape ouviu essas profecias, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e assim dormia, jejuou e andava profundamente triste. Mais tarde, veio outra mensagem de Eli, o tebista. Esta a ver com Agape, anda humilhado perante mim, visto que tomou essa atitude, não farei o que lhe prometi durante um tempo de sua vida, e se dará-se-á com os seus filhos, destruirei os seus descendentes. Então veja bem, no que ele se arrependeu ali, né, que ele foi jejuar, né, que ele foi porque Deus havia falado para ele que aquilo, né, que tinha os amorreus, que era, né, o povo que era a oposição ao povo de Deus, que estava ali para fazer maldade, né, para destruir, né, como existe muito hoje aí, como tem o Hamas aí, todo mundo quer destruir Israel, né? Mas Deus, né, falou com ele assim: não, vou te dar um refresco aí, porque ele se humilhou, né? Ele teve, pelo menos nesse ponto aqui, ele teve a humildade, né, de se vestir de saco e de jejuar, de orar, né, porque ele viu aquilo que ele tinha cometido. E ele deu exemplo aqui como Jeroboão, que Jeroboão também recebeu ali as tribos de Israel para ser rei, mas ele trouxe a idolatria, né? Foi conhecido como o rei que trouxe idolatria, que fez o povo de Israel pecar, né? Então tudo isso aí Deus jogou para ele, mostrando para ele quem era Deus, né? Então correu-se, né? Passou-se um determinado tempo, né? E veio a morte de Agape. Então como é que esse rei morreu? Vamos ver aqui, lá em 1 Reis 22, verso 34, diz assim: então o homem amou um arco e atirou em esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas de coraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta e tire-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro de frente aos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois o sol posto passou uma pregação pelo exército, dizendo: cada um para sua cidade, cada um para sua terra. E morreu o rei, e levaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria, levando o carro. Olha esse detalhe, verso 38. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Veja que nós lemos lá atrás que Deus falou como ele ia pagar, que os cães iam lamber o sangue dele, e vocês veem a promessa sendo cumprida, a justiça de Deus sendo feita. Então, verso 38, vamos lê-lo novamente. E levando-se o carro, e lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali. Veja bem, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Então veja bem, meu irmão, cuidado com essa mania de achar que é o Zé Carioca, que leva vantagem de tudo, que o seu espertalhão, que o seu melhor. Lembre-se, nós devemos estar debaixo da graça de Deus.
É nele que tem que estar colocada a nossa confiança. Não adianta você querer sacanear, não adianta você querer passar por cima de ninguém. Deus é justo, Ele está vendo e na hora certa a conta vai chegar. Lembre-se sempre disso, a conta vai chegar. E vamos continuar aqui. Agora vem a morte de Jezabel, a mulher dele. E quem era Jezabel? Jezabel era rainha, né? Era rainha do rei Fenício, né? E ele, então ela conhecia, né? Ela casou com Agape. O pai dela fez uma aliança, né? Essas jogadas políticas, né? Que são feitas até hoje, né? Que antigamente também os pais casavam as filhas com outra pessoa, com fazendeiro, com aquilo, porque era interesse que tinha entre famílias. Então existia muito isso naquela época, era assim também, né? E então foi feita essa jogada aí. Então Jezabel, o nome dela, né, significa Baal, significa engano, significa idolatria, né? Então o que acontece? Jezabel, o que ela fez? Ela não era mané, né? Ela não era uma Zé Mané, ela não era uma pessoa sem instrução, ela não era uma pessoa que não conhecia Deus, ela não era uma pessoa que não sabia quem era o Deus de Israel. Ela sabia muito bem quem era Deus, né? Mas mesmo assim ela preferiu seguir outros caminhos. Ela levou doutrina para o templo, né? Ela levou deuses, né? Era seguidora de Baal, né, que teve até a história dela lá com os profetas de Baal, que Elias matou todos os profetas, depois ela seguiu Elias, né? Mas isso é outra história. Vamos continuar aqui. Vamos à morte de Jezabel. Jel se aproximou de Jereel e Jezabel ficou sabendo das notícias. Ela maquinou os seus olhos, arrumou seu cabelo e olhou para a janela. Quando Jel entrou na cidade, Jezabel disse: olhe, Zerim, assim como ele, você matou a seu senhor. Jel olhou para a janela e disse: quem está do meu lado? Quem? Então apareceram 2 ou 3 eunucos e lhe disse: joguem Jezabel. Então os eunucos lançaram Jezabel pela janela. O sangue de Jezabel salpicou as paredes e os cavalos pisaram no seu corpo. Então Jel entrou na casa para comer e beber e disse: agora encarregue-se dessa maldita mulher que seja sepultada, porque afinal de contas era filha de um rei. Quando os homens foram sepultar Jezabel, não encontraram seu cadáver, só encontraram o crânio, os pés e as palmas das mãos. Contaram isso a Jel, que ele disse: o Senhor falou. Olha que maravilha, verso 35, final do verso 36 diz assim, verso 36. Contaram a Jel, ele disse: o Senhor falou a seu servo Elias, o tesbita: os cães comerão o corpo de Jezabel em Jereel. Seu corpo será como um campo onde se guarda esterco e Jereel, e ninguém pôde reconhecer. Veja bem, veja que morte trágica. Veja como é que Deus é justo. Veja como é que não vale a pena sacanear ninguém. E existe várias formas, tá, de você sacanear as pessoas. Não é só através de egoísmo, não é só através daquelas coisas que nós falamos, não. Existem muitas coisas que a gente faz para os seres humanos, né, que a gente quer passar. Para você atingir qualquer coisa, um objetivo seu, você sai passando por cima de qualquer coisa. E essas coisas, meu irmão, a conta chega. Deus é justo. Então não adianta a gente querer, né, passar por cima de ninguém. Lá em Apocalipse, meu irmão, capítulo 2, verso 18,
diz assim: e o anjo da igreja de Tiatira escreveu e disse: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas alguma coisa tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos, para que formiquem e comam do sacrifício e da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá em grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas quem tendes, retende-se até que eu venha. E o que vencer e guardar até os fins as minhas obras, eis que lhe darei sobre as nações, e com a vara de ferro regerá, e serão quebrados como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que palavra maravilhosa. Deus estava falando para as igrejas que Jezabel, ela foi, né? Ela foi tão amaldiçoada, foi tão ruim lá atrás, que ela é considerada, né, como demônio. Então a Bíblia fala, né? A Bíblia foi muito clara aqui em dizer, o verso 20, Apocalipse 2, verso 20, diz assim: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique e coma do sacrifício da idolatria. Então veja bem, levar as pessoas, muita gente induz as pessoas a praticarem a fornicação, a praticarem relações sexuais ilícitas, a pais e mães, mães, né, que estão ali em casa para instruir os filhos a andar pelo caminho do Senhor, a mostrar para eles, ó, a realidade é essa aqui, certo? É você, porque cabe aos pais a levar, a ensinar os filhos o caminho certo, o caminho que você deve seguir, porque, meu irmão, o caminho é um só, o certo é certo. Tem um filósofo que diz, né, uma frase dele que fala assim: a Bíblia contém aquilo que os homens, né, não querem, a verdade. Então você fala a verdade, as pessoas vão querem ficar revoltadas contra você, certo? Mas a Bíblia é clara, é explícito, Deus mostra e pede que a gente fala. A verdade é essa aqui. Então, meu irmão, eu convido você na sua casa a ler Apocalipse 2, tá? A partir do verso 18, para a igreja de Tiatira, para você saber aquilo tudo de errado que você está fazendo. Você vê histórias de Nabote, né, que fizeram sacanagem com ele, que aprontaram para cima dele, mas você viu o que Jezabel e o que H pagou por aquilo ali, certo? Que morreram de forma humilhante, né? Foram assim, sangue lambido, né? Sangue lambido onde vivia a prostituta, né? O cara foi morrer, um cara que era rei, conhecia a palavra do Senhor, certo? Que andou pelos caminhos do Senhor, foi morrer num vale onde vivia a prostituta. O sangue dele foi lambido, foi derramado ali, né? Jezabel, que era uma rainha,
né? Que conheceu a palavra do Senhor, que fez as coisas todas erradas também, que fugiu da verdade, que pregou a idolatria, certo? Foi morrer o que? Em esterco, sabe? Ninguém sabe, é esterco assim, é estrume, ou com perdão da palavra, irmão, vai viver no meio de cocô, certo? Aí você fala assim, Deus é injusto, não, injusto somos nós, que fugimos da verdade, que fugimos da palavra dele, que o filósofo disse, foi muito claro, a Bíblia contém aquilo que os homens odeiam, a verdade. E não adianta querer mudar, fugir da verdade. A verdade é isso aí, meu irmão. Nós temos que estar ali, ó. Por isso que eu convido você, ore, busque a Deus, conheça a verdade. A oportunidade está aí para todos nós. Não pense que todo mundo vai para o céu. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe, sabe? O céu, eu já fiz, tem um sacode de pó sobre isso. O céu não é para quem quer, é para quem merece. Você precisa buscá-lo, entendeu? Você tem que buscar, você tem que estar próximo de Deus, né? A salvação é um dom gratuito de Deus, é individual, sabe? Não pelas obras, para que os homens não se gloriem. Então não adianta você aí ficar fazendo aí, achando que você está levando cesta básica na favela, se você está arrecadando dinheiro para a instituição de criador, tudo isso é obras que nós temos que fazer, porque a Bíblia é clara, é dever do homem praticar as boas obras, isso qualquer um tem que fazer, quem não faz é que está errado. Mas isso não vai levar você para o céu, não. Por quê? Por que adianta você levar cesta básica para as pessoas, para uma pessoa que está passando fome, mas se você está jogando seu filho na prostituição, igual qual foi a morte de Jezabel ali, ó, igual fala Apocalipse 2, 18, 20, né? Que adianta sua família estar na fornicação, seu filho na fornicação, e você levando o cesto para os outros, você não está cuidando da sua casa. Você não está cuidando da sua casa e quer mostrar, isso quer mostrar, isso é mostrar para a sociedade, ó, ele é boazinho, ela é boazinha, dar uma cestinha para um, ó, meu irmão, certo? Problema social, problema de fome, problema de sede, é um problema social que os governos, é um problema governamental, eles têm que fazer isso, certo? Mas eles não fazem, e nós, né, cristãos, temos que fazer, certo? Mas isso é um problema do governo. Se tem seca no Nordeste, é porque o governo brasileiro não se preocupa em levar água para lá, eles se preocupam em fazer campanha no Nordeste, porque tem jeito, tem jeito, tá? Vejam os japoneses, tá? Os japoneses plantam em morro, tá? Eles colhem tomate de morro, entendeu? O país deles não tem condição de ser o que é, mas o que eles usam a inteligência, eles usam a tecnologia que Deus deu para eles, deu para os japoneses, certo? Então eles adquiriram formas de viver no limite, certo? Então, meu irmão, tudo é fácil de resolver, tudo é fácil, menos honrar, glorificar o nome do Senhor em espírito e em verdade, tá? Partindo do seu coração, sabe? Porque a gente tem que abrir mão de um monte de coisa e ninguém tá afim de fazer isso não, meu irmão. Mas nós, é que eu sempre falo, muita gente que olhar para mim acha que eu sou bom, eu já te falei 1000 vezes, não olha para mim não, meu irmão, olha para a cruz, a Bíblia é clara, que seus olhos estejam fitos no autor e o consumador da fé. Olha para Jesus Cristo, olha o exemplo que ele trouxe, olha as coisas que ele fez, olha a vida que ele andou, olha o exemplo que ele nos deixou aí, olha a palavra, olha para a palavra que é a verdade, porque a palavra de João 17 diz, a palavra de Deus é a verdade. Então nós temos que examinar isso, nós temos que viver a verdade. E teve um filósofo aqui que falou a seguinte frase: passar por cima das pessoas para se sentir melhor nunca será melhor para você, pois no final Deus lhe mostrará que todo o seu egoísmo não valeu de nada. Ô irmão, que frase maravilhosa, sabe? Porque isso é bíblico.
Ele foi colocado aqui, né, por uma pessoa inteligente que jogou a palavra, mas a Bíblia, você quer ver? Lá em Lucas 8:17 diz assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz, né? Que se trazendo para o popular, passar por cima das pessoas para se sentir melhor, nunca será melhor para você, pois no final Deus lhe mostrará que todo o seu egoísmo não vale de nada. Isso é Kierkegaard Raquel, pensador, Kierkegaard Raquel, acho que é isso mesmo. Bom, veja bem, Lucas 8:17, porque não há nada oculto que não venha ser revelado, e não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Não há nada, não tem como esconder nada de Deus. Então, agir como Zé Carioca, agir o esperto, agir eu sou o cara. Cuidado, muito cuidado, que isso aí vai te levar à ruína. E nós precisamos aprender e confiar no Senhor. Aprender e confiar no Senhor. Romanos capítulo 12, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 17 a 20, diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontarás brasas no fogo sobre a sua cabeça. Então veja bem, meu irmão. Veja bem. A ninguém torneis mal por mal. Meu irmão, nós temos que estar ali firme na rocha. Firme com Jesus. Por quê? Porque é a certeza que você tem da vitória. E a vitória é certa, meu. Andar com Jesus, a vitória é certa. Pode demorar um tempo, porque muitas vezes o tempo é dele, muitas vezes a gente não consegue entender as coisas, muitas vezes a gente não consegue entender o porquê disso, o porquê daquilo, mas é dele, pertence a ele, a vitória é dele, e nós temos que estar firmes na rocha, certo? A obrigação do cristão é seguir a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus, é falar a verdade de Deus. Doe a quem doer. Doe a quem doer. Olha, essa palavra para chegar aqui, a mim até você, muita gente morreu por isso. Então, tem muita gente, os apóstolos, eles foram todos assassinados, morreram de forma trágica, morreram que pregando a palavra de Deus, né? Em épocas muito mais difíceis, em épocas, meu amigo, meu irmão, não tinha internet, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha carro, não tinha nada, não tinha trem, não tinha nada. Eles andavam a cavalo, andavam a pé, andavam de barco, andavam de navio, mas eles não pararam um minuto sequer de levar e de pregar a palavra de Deus. Eu falo, eles eram santos, eles eram perfeitos? Não, porque morreram, né? O salário do pecado é a morte. Então, mas você pode ter certeza que esses homens, nós encontraremos com eles no céu, se nós estivermos lá, se nós fizermos jus como eles fizeram, nós encontraremos com eles no céu.
certo? Então, meu irmão, presta atenção. O céu, ele está aí para todos nós. Mas você tem que buscar. Você tem que buscar. Não acha que você morreu amanhã, que todo mundo, né? Aquela velha frase que a gente escuta todo dia, Deus dê ele um bom lugar. Ô, meu irmão, as coisas não funcionam assim. Nós somos educados de formas erradas. Nós somos criados de forma errada. O céu é um paraíso, meu irmão. Um paraíso. É um lugar maravilhoso de você estar. Mas, certo? Isso custou o quê? Para você estar ali custou o quê? Custou o precioso sangue de Jesus. Certo? Que fez o quê? Que deu a vida dele. Nós vamos vir aí, tá vindo a Páscoa, né? Daqui a uns dias nós estaremos fazendo aí a pregação sobre a Páscoa. Mas custou o sangue dele, a vida dele, para que você e eu pudéssemos ter direito a isso. Isso é muito mais do que você imagina. Pare e pense o que é ter direito ao céu. Então, nós não podemos estar aí andando errado, fazendo as coisas erradas, vivendo de forma errada, porque pecado é pecado, meu irmão. Não adianta, não existe pecadinho, pecadão, não. Pecado é pecado, erro é erro. Deus é claro, errou, está errado. E você vê que os filhos dele, né, que os homens da Bíblia, eles que erraram, que andaram para mim, eles pagaram por isso. Aí todo mundo fala aí, que Davi matou Golias, que Davi. Olha a vida de Davi, olha tanto, mas Davi tinha um diferencial que poucos têm. Davi, para ele, o que importava era a comunhão que ele tinha com Deus. Certo? Ele ser rei, eu não sei, isso aí para ele, Davi jamais mataria Nabote, jamais. Certo? Por quê? Porque para ele, terra, ele não fazia as coisas dele, Deus dava tudo para ele. Ele não precisava de pisar em ninguém, passar por cima de ninguém, não. Ele cometeu os erros dele, né? Também por ganância, mas ele se arrependia de coração. Entendeu? Então assim, eu fiz isso, meu irmão, lembre-se que Deus é amor e Deus é justiça. E ele vai agir, a conta chega. Não adianta você achar que é ser carioca, você leva vantagem hoje, você leva vantagem amanhã, você leva vantagem depois de amanhã, aí você acha, não vai acontecer nada. E aí a casa cai. E para fechar o nosso Sacode o Pó de hoje, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35, diz assim: olha a palavra de Deus, é Deus que está falando isso. A minha é a vingança e a recompensa ao tempo que se ressalvar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há preço nem desamparado, e não há preso nem desamparado. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Então vamos fechar com Deuteronômio 32, 35, 36. Nós vamos ler o texto de novo. Preste muita atenção. Minha é a vingança e a recompensa, e ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Cuidado, meu irmão, cuidado, porque Deus é justo. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos quando vier o que poder dele se foi, e não há preso nem desamparo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Termina aqui mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês.
Que você, meu irmão, de coração, eu espero que você tenha entendido toda essa palavra. Que você pegue esse texto, leia todos de novo. Que você faça uma reflexão do que você é e que você possa mudar, corrigir aquilo que é, aquilo que precisa ser feito, porque nós não somos perfeitos. Eu sou um pecador, você é um pecador, mas existe um Deus maravilhoso que perdoa os nossos pecados, né? Se nós formos em espírito e em verdade, Ele perdoa os nossos pecados, né? E nós temos que estar em comunhão, andar em comunhão com a palavra dele, pregar a verdade dele, porque você tem o dever de pregar a palavra de Deus, né? Não adianta, se você for omisso, Deus será omisso com você. Então, se você está errado, procure a direção. Se você quer passar, atropelar, para você ganhar qualquer coisa, se você quer atropelar e passar por cima dos outros, Deus é amor, mas Deus é justiça. A conta chegou para Jezabel, chegou para H e vai chegar para você. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Eu convido os irmãos a fechar nossos olhos e vamos agradecer a Deus por mais um programa. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, Pai amado, obrigado por mais esse programa. Obrigado, Pai, por nós estarmos aqui na sua presença, de ter ouvido a sua palavra e sabermos, Pai, que nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas nós, Pai, queremos estar debaixo da sua misericórdia, queremos pedir ao Senhor o perdão, Pai, porque se a gente está passando por cima de alguém, se a gente está atropelando alguém, se a gente está machucando alguém, Pai, que o Senhor nos mostre o caminho, nos mostre a direção, para que nós possamos pedir perdão às pessoas, nós possamos, Pai, levar a sua palavra às pessoas, nós possamos levar a sua verdade, mas o principal, Pai, é que nós possamos estar no seu caminho e que a unção do Senhor, a misericórdia do Senhor, a mão do Senhor esteja estendida para nós, Pai, no precioso sangue de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, nós nos bendizemos no precioso sangue de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E até o próximo. Sacode o pó!